Descanse, proposta radical de Jesus. Este é o título da série de mensagens que nós temos trabalhado esse mês. Cada vez mais comum nós ouvirmos pessoas dizendo que se sentem cansadas, que estão exaustas, que se sentem sem esperança. Cada vez mais comum a gente ouvir isso. É cada vez mais comum a gente se sentir pressionado pelos desafios, pelas demandas, pelas pressões que parecem infindáveis, maiores do que a nossa capacidade de lidar. Certamente, eu e você já tivemos que lidar com circunstâncias nas nossas vidas que nós entendemos que realmente eram muito maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-las. Por isso, pensar em descanso é absolutamente fundamental. Ainda mais num mundo como o que a gente vive, marcado pela agitação, marcado pelo estresse. Contudo, a gente tem visto que essa realidade ela não é uma realidade exclusiva do nosso tempo. É verdade que o nosso tempo ele tem essa característica do estresse e da agitação acentuado. Mas essa realidade da falta de descanso ela já existe há séculos e séculos. Jesus lá atrás já disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E se ele falou isso, era exatamente porque no tempo, lá no século I, já existiam pessoas que se sentiam cansadas e sobrecarregadas. Como é maravilhoso a gente saber que o Deus Filho, Jesus Cristo, Senhor do Universo, se preocupa com cada um de nós e quer nos dar o descanso que nós tanto buscamos. Como isso é bom! E ele diz, venham a mim, venham agora. Jesus, então, é a cura para o cansaço. E nós vimos isso nas últimas semanas. Porque, de fato, a gente precisa entender que não existe nada que eu e você precisemos além de Jesus Cristo. Grava isso. Não existe nada que o seu coração precise, não existe nada que você precise, além de Cristo Jesus. Mas talvez você ainda se sinta sobrecarregado, você ainda precise de descanso, ainda ache que as cargas sobre os seus ombros são muito grandes. Por isso o convite do Senhor é extremamente presente, extremamente oportuno, porque Ele diz, venha a mim e desfrute do descanso que eu tenho a oferecer. Na semana passada, nós vimos que, embora Jesus prometa o descanso, e essa promessa de descanso, ela é maravilhosa, ela é atraente para a gente, o texto não para na promessa de descanso. O texto continua, e na continuação do texto, Jesus diz que aqueles que querem receber o descanso prometido por Ele devem também tomar uma decisão, devem tomar o seu jugo. Devem comprometer-se com Ele, caminhar ao seu lado, submetendo-se completamente ao seu governo e à sua autoridade. Falamos sobre isso na semana passada e para você ouvir novamente essa mensagem, ou ouvir pela primeira vez, caso você não tenha ouvido, basta você acessar o nosso canal no YouTube e ela está lá, assim como as principais plataformas digitais de podcast, procurando por IPCcast. Antes da gente entrar na mensagem de hoje, mais especificamente, eu mais uma vez quero convidar você a fechar seus olhos. E nós vamos pedir a direção do Altíssimo para esse tempo de reflexão nas Escrituras Sagradas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus bendito e misericordioso, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. E quando o teu povo se reúne com a tua palavra aberta, desejoso por ouvir a tua voz, nós queremos pedir a iluminação do teu Santo Espírito, crendo, Pai, que a tua palavra é inspirada por ti, que a Bíblia é a tua palavra, a nossa única regra de fé e prática, e crendo, Pai, que como tua palavra, a Bíblia é completamente aplicável à realidade das nossas vidas. Nós queremos então, Pai, sermos dirigidos pelo teu Santo Espírito na compreensão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia, Senhor Deus. Abençoa a leitura, abençoa a exposição da Tua palavra e que os nossos corações, em todos os instantes, estejam completamente vulneráveis, sensíveis à direção que o Senhor está apontando para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Hoje nós falaremos sobre o processo de aprendizagem. E para isso, utilizaremos o mesmo texto que temos trabalhado ao longo dessa série, texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, onde nós lemos assim, Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. A gente tem conversado sobre esses versículos de maneira sequencial. Já pensamos sobre o chamado que Jesus faz no versículo 28 e sobre o desafio que ele faz aos seus ouvintes de carregar, de tomar o seu jugo. Já vimos que as pessoas para as quais Jesus estava falando primariamente eram pessoas que buscavam desesperadamente encontrar Deus. Gente que queria ser boa, gente que queria se encontrar com Deus e fazer por merecer a sua salvação. Gente que se empenhava com todas as forças para se tornarem pessoas boas. E gente que achava essa tarefa impossível. Porque, de fato, a lei de Deus, e especificamente quando a gente pensa no Antigo Testamento e nas ordenanças do Antigo Testamento, a gente percebe que as nossas vidas, por mais dedicados que tentemos ser, nós ainda estamos muito aquém dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E a essas pessoas, assim como a cada um de nós, Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Os cansados e sobrecarregados do texto eram pessoas normalmente cansadas e sobrecarregadas pelo peso de uma religiosidade baseada no desempenho, baseada na performance, onde você tinha que fazer coisas para conquistar o amor e o favor de Deus. E ao se empenharem, ao trilhar esse caminho, eles se sentiam cansados, exaustos, porque por mais que tentassem fazer, nunca era o suficiente. Mas o texto não para aí, e na semana passada eu disse isso, o texto tem 3 verbos muito interessantes e importantes para a gente entender o que Jesus está dizendo. O primeiro verbo é o verbo venham. O segundo verbo é o verbo tomem. E hoje a gente chega no terceiro verbo, quando Jesus, no versículo 29, diz: aprendam. A gente já viu semana passada que tanto o verbo venham, como o verbo tomem e como o verbo aprendam, eles estão no imperativo e expressam uma ordem àqueles que ouvem ou leem as palavras. São uma ordem para realizar ação. De maneira que não ir a Cristo, de maneira que não tomar o jugo, não se comprometer com Ele, é desobediência a Deus. E a gente precisa entender isso. E como desobediência a Deus trará consequência. E por que eu estou fazendo questão de destacar isso? Porque muitas vezes a gente ouve a ideia de que, ou aprende a ideia equivocada de que esse texto fala de um convite. Só que convites podem ou não ser aceitos. Sem que tenha nenhum problema se você não aceitar o convite. Mas o texto não fala de um convite. Jesus está chamando, ele está dizendo: venham, venha a mim. De maneira que se você não vem quando Jesus chama, você está desobedecendo um chamado do próprio Senhor. Jesus está dizendo: tomem o meu jugo. De maneira que se a gente não toma o jugo, nós estamos desobedecendo uma ordem dada pelo próprio Senhor. É um imperativo, não é algo opcional. Desobediência traz condenação. Mas logo na sequência do texto, no versículo 29, eu vou ler novamente. Nós falamos semana passada sobre tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus continua e diz: e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, aqueles que decidiram tomar o jugo de Cristo, agora estão comprometidos com Ele, como nós vimos na última semana. Se você tomou o jugo de Cristo, você está comprometido com Ele, você está conectado a Ele, você está preso a Ele, você está vivendo debaixo da sua autoridade, você está submisso a Ele. E eu espero que esse seja o seu caso. Eu espero realmente que ao ouvir o chamado de Cristo que diz: venha a mim, e que depois diz: tome o meu jugo, você atenda a esse chamado maravilhoso. Contudo, essa decisão, a tomada de decisão de atender esse chamado, ela tem desdobramentos nas nossas vidas, desdobramentos muito práticos, em função dessa fantástica decisão que a gente tomou. E o texto que nós lemos hoje, em especial o trecho que nós lemos, fala dos desdobramentos dessa decisão. Quando Jesus, depois de dizer: tomem sobre vocês o meu jugo, ele diz: e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração.
O terceiro verbo no imperativo, então, é o verbo aprendam, que no grego aponta para uma aprendizagem prática, que se dá a partir do exemplo. Um exemplo que a gente vê no outro. É interessante porque a raiz do verbo grego, que aqui é traduzido como aprendam, é a mesma raiz da palavra costumeiramente traduzida no Novo Testamento como discípulo. O verbo grego é mantano e a palavra que é traduzida por discípulo é matetes. A raiz é a mesma. Então, quando Jesus está falando, aprendam de mim, ele está fundamentalmente apontando para assim, sejam meus discípulos. Aprendam comigo. Notem que o chamado não é apenas para aprender sobre ele. Na verdade, é muito mais do que isso. É para aprender dele. Pode parecer pequena diferença, mas faz toda a diferença entre você aprender sobre algo ou sobre alguém e você aprender de alguém. O texto está falando disso. O que está em jogo, então, é a gente se tornar discípulo. A gente se tornar aprendiz. Isso fica mais claro nessa sequência, porque ele fala, e aprendam, mas não é aprendam sobre mim, e aprendam de mim. E aí percebam, infelizmente, eu creio que boa parte das pessoas acredita que aprender sobre Jesus é suficiente. Conhecer histórias da Bíblia. E muitas pessoas, sem nenhum tipo de compromisso com o Senhor, nenhum tipo de compromisso com o Evangelho, conhecem histórias da Bíblia. Eu conheço muitas pessoas que, embora não congreguem numa igreja, embora não tenham nenhum tipo, não se identifiquem como cristãs, elas conhecem histórias famosas da Bíblia, como, por exemplo, Jonas e a baleia, ou alguma história referente a algum milagre feito por Jesus, ou até mesmo a história da crucificação de Cristo. É possível você conhecer histórias sobre Jesus, mas ainda assim não conhecer a Cristo. Mas o chamado de Jesus não é apenas para conhecer histórias da Bíblia, não é apenas para fazer orações de vez em quando, não é apenas para decorar versículos, alguns versículos desses versículos bonitos e famosos que costumeiramente as pessoas gostam de colocar em adesivos no carro, do tipo, tudo posso naquele que me fortalece. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O chamado de Jesus é para ir muito além disso. Então, existem aqueles que acreditam que simplesmente por conhecer histórias sobre Cristo, por ter de cabeça alguns versículos e fazer orações de vez em quando, isso já é o suficiente. Mas existe gente que dá um passo a mais. Gente que se compromete talvez com uma igreja, que se torna talvez membro de uma igreja. Mas o que está em jogo aqui é mais do que simplesmente conhecer e ouvir histórias sobre Jesus. É mais do que simplesmente se tornar membro de uma igreja. É mais até mesmo do que ter um bom conhecimento doutrinário, esse bom conhecimento doutrinário que nós presbiterianos tanto estimamos, de ter um importante conhecimento da doutrina, uma clareza com relação à doutrina bíblica. O que está em jogo aqui é se eu e você estamos nos tornando pessoas mais parecidas com Jesus. Porque esse é o objetivo do discipulado. Um discípulo é aquele que tem no seu coração o desejo de ser como o mestre. Não é apenas aprender coisas sobre o mestre, passagens de sua vida, histórias que ele contou ou coisas do tipo. É mais do que isso. É aprender a ser como ele. O que está em jogo, então, é se eu e você temos nos tornado pessoas mais parecidas com Jesus. Se olhando para a sua vida, se você olhando para você, para quem você está se tornando, você se percebe a cada dia mais e mais parecido com Cristo. Esse é o chamado que Jesus faz para cada um de nós, para que nós sejamos seus discípulos. Ser cristão é ser discípulo, gente. Ser cristão verdadeiramente não é apenas conhecer textos da Bíblia e saber alguns versículos de cor. Ser cristão verdadeiramente é mais do que de vez em quando fazer algumas orações, pedindo ajuda para Deus nos desafios e problemas que você precisa lidar. Ser cristão é mais do que frequentar uma igreja.
Ser cristão, verdadeiramente, é mais do que se tornar membro de uma igreja. Embora tudo isso tenha espaço, tudo isso seja importante, ser cristão é ser discípulo. E o discípulo é aquele que tem no seu coração o desejo de ser como mestre. Porque o que Jesus diz aqui é: aprendam de mim. Aprendam de mim. Notem cada detalhe. Ser discípulo é relacionar-se diariamente com o mestre. Ser discípulo é viver da maneira mais próxima possível dele, atento a cada detalhe do seu caráter, suas palavras, suas ações, a maneira como ele caminha e pouco a pouco ser moldado a ele. E a gente entende isso quando a gente olha para os discípulos do Novo Testamento. Porque quando Jesus chama os discípulos, ele não chama os discípulos e marca um dia para eles se encontrarem, como quem diz: olha, agora que vocês são meus discípulos, a gente vai marcar. E todo sábado a gente vai se encontrar e eu vou contar histórias da Bíblia e vou ensinar para vocês um monte de coisas sobre Deus. Jesus não faz isso. Jesus fala: vocês agora são meus discípulos. Vamos lá, vamos caminhar comigo. E ao longo da caminhada, ao longo da vida, onde a vida acontece no dia a dia, porque a vida acontece no dia a dia, as coisas vão acontecendo, circunstâncias vão acontecendo, e eles estão ali vendo como Jesus lida com aquelas circunstâncias, eles estão interagindo com aquilo, pessoas estão sendo curadas, inimigos se levantam contra Cristo, e eles estão vendo como Jesus lida com os inimigos. Existe uma parte, um momento muito importante onde Jesus pega e tem um ensinamento teórico, mas grande parte dos ensinamentos são práticos. Não se deram numa classe, embora tenha importância, numa classe de escola dominical, onde sentados eles estavam, não. São ensinamentos que se deram em casamentos, se deram em vilarejos, se deram em praças, em mesas de jantar ou em mesas de almoço, onde circunstâncias aconteciam, e pessoas agiam, e circunstâncias aconteciam, e Jesus agia de uma determinada forma, e ao fazer isso, seus discípulos estavam ali caminhando próximo a ele, e percebendo cada característica, cada traço do seu caráter, suas ações, suas reações, e aprendendo com isso. Porque isso é ser discípulo. Ser discípulo é viver da maneira mais próxima possível. É estar atento a cada detalhe do caráter, suas palavras, as ações, a maneira de caminhar. E pouco a pouco ser moldado a ele. E aí quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. E aí notem o que ele vai falar, porque a gente gosta muito, principalmente no nosso meio, de falar da predestinação. E eu não estou desvalorizando, eu acho ela fantástica. É uma grande graça de Deus. Mas o texto não para aí. Ele fala assim, com a finalidade, ele fala: para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então você foi escolhido por Deus para se tornar a imagem de Cristo Jesus, para se tornar mais parecido com Cristo, para se tornar semelhante a Cristo, para viver como ele viveu, para agir como ele agiu, para pensar como ele pensou. Esse é o desafio das Escrituras, sermos moldados a Ele, nos tornarmos como Ele. Percebe que essa realidade é muito mais profunda do que saber algumas coisas sobre Ele? Jesus diz: aprendei de mim, aprendam de mim. É mais do que saber histórias sobre Jesus. É caminhar com Ele dia a dia. E buscar, através das Escrituras e de um relacionamento profundo com o Senhor, conhecer ao máximo quem esse Cristo é. E se dedicar nessa caminhada para que a sua vida seja um retrato da vida do Cristo. Para que quando as pessoas olhem para mim e olhem para você, elas percebam o Cristo em nós. Como o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É disso que Jesus está falando. Agora, o que me inquieta é que
semanalmente, dominicalmente, pessoas e pessoas vão às igrejas e caminham e abrem. E é maravilhoso isso, sem que nem ao menos passe pelas mentes dela que esse é o objetivo. A gente se tornar mais parecido com Cristo. Porque quando eu e você nos tornamos mais parecidos com Cristo, Deus é glorificado. Jesus viveu aqui o tempo todo nesse mundo de uma maneira que glorificava o Pai. E se eu e você estamos comprometidos a nos tornarmos mais parecidos com Jesus, naturalmente também viveremos de uma maneira que honre e glorifique o nosso Pai Celestial. Aprendei de mim, ser moldado a Cristo, se tornar como Ele, é muito mais do que saber coisas sobre Jesus. É muito mais do que saber histórias da Bíblia. Muito mais profundo. Você já entendeu? Ser cristão é ser discípulo. E todo discípulo almeja ser como mestre. Para a gente talvez seja difícil entender essa distância, porque para a gente, no nosso conceito, a ideia de aprendizagem, de aprendizado, é algo que tem dia marcado, local marcado, hora para começar e hora para terminar. É isso que nós fazemos, como nós mandamos nossos filhos para a escola, não é? Nós pegamos e enviamos, e eles entendem que eles estão ali, ou pelo menos deveriam estar ali para aprender. E mais do que isso, a nossa ideia é de que se aprende um conteúdo. Você não conhece, não sabe quem é o professor ou a professora dos seus filhos. Porque a ideia não é que o seu filho aprenda a ser como o professor, é que ele aprenda um determinado conteúdo específico que esse professor vai passar, ou essa professora vai passar. Só que no conceito bíblico, a ideia é aprender a ser como. É ser um aprendiz, é ser um seguidor, é ser um discípulo. E aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. Todo discípulo almeja ser como seu mestre. Talvez essa seja uma pergunta muito interessante para você se fazer nessa noite. Você se considera um discípulo de Jesus? Amém. Mas existe uma segunda pergunta, que é desdobramento da primeira. Você tem no seu coração o desejo, o anseio de se tornar alguém mais parecido com Ele? Porque isso é ser discípulo de Cristo. Se tornar alguém mais parecido com Ele. Porque às vezes os anos passam, o tempo passa. E às vezes a gente tem um bom tempo de igreja e a gente não consegue perceber esse caráter de Cristo sendo formado em nós. Mas entendam, não é para ser assim. Para serem conformes à imagem do seu Filho. É o que Paulo falou. E aprendam de mim, não sobre mim, é o que Jesus falou. Mas na continuação do versículo 29, Jesus diz: pois sou manso e humilde de coração. E longe de estar se autoexaltando, descrevendo apenas de maneira orgulhosa ou vaidosa as suas características, longe disso. Jesus está apenas se distinguindo dos demais mestres religiosos do seu tempo, porque existiam muitos mestres religiosos no tempo de Jesus, assim como existem muitos mestres religiosos no nosso tempo. No tempo de Jesus existiam, no meio dos israelitas, vários partidos político-religiosos, grupos político-religiosos, judeus, os fariseus, por exemplo, conhecidos pelo seu legalismo, os saduceus, que eram poderosos e costumeiramente faziam conchavos, acordos políticos para continuar a manter sua posição de poder e conseguir lucro com isso. Talvez os zelotes, que eram revolucionários nacionalistas e queriam uma luta armada, para tentar se libertar do domínio romano. Então existiam, e eu citei só 3, mas existem vários outros, existiam vários partidos e grupos político-religiosos no tempo de Jesus. E nesses grupos, vários mestres com propostas, com ideias, com filosofias. E Jesus, ao dizer,
eu sou manso e humilde de coração, ele está se distinguindo dos demais, está falando assim, olha, eu sou diferente. Eu sou diferente. O fato é que Jesus não é apenas um mestre religioso dentre tantos outros, um mestre dos ensinos morais. Da mesma forma como a fé cristã não é mais uma proposta religiosa ou filosófica dentre tantas outras. Jesus é mais do que um mestre de bonitas palavras. Jesus é o Deus Filho, o Filho unigênito de Deus. Ele é completamente manso, ele é completamente bondoso. E ele foi enviado ao mundo por Deus Pai, para que ele aqui viesse, que ele submetesse a toda a lei de Deus e cumprisse de maneira perfeita toda a lei de Deus e morresse na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. E ali ele assumisse a condenação, um castigo que era nosso, no nosso lugar, consequência dos nossos pecados, consequência do nosso afastamento de Deus, consequência do nosso desejo do nosso coração de vivermos para nós mesmos, ao invés de vivermos para Deus. Jesus toma sobre si o nosso castigo. O castigo que era para a gente, ele toma sobre si. E aí ele morre no nosso lugar, assume a consequência no nosso lugar, e ao terceiro dia ele ressuscita. E ele ressuscita para dar vida a todo aquele que nele crê. É o que as Escrituras nos dizem. Então Jesus não é mais um mestre no meio de muitos mestres. O Jesus que fala, aprenda de mim, seja meu discípulo, é o Jesus que veio ao mundo, sendo Deus Filho, perfeito, unigênito de Deus, e morreu na cruz do Calvário por seu lugar. Ele não é um mestre qualquer, desse da boca para fora, cheio de hipocrisia, e que fala simplesmente umas palavras bonitas. Não. Ele é o Filho de Deus que assumiu a cruz que era sua, a cruz que era minha. E por isso ele pode dizer, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Eu sou o Deus Filho que encarnou para morrer no seu lugar. Aprenda de mim, seja meu discípulo. Eu vim e morri no seu lugar. E agora você deve ser meu discípulo, você deve seguir e caminhar. E deve ter no seu coração um anseio, desejo de se tornar como eu, mais parecido comigo, em cada detalhe, suas ações, suas reações. Por isso a gente volta à pergunta, você tem se tornado mais parecido com Jesus? Às vezes, mesmo dentro da igreja, a gente chama as pessoas para a igreja e tira a responsabilidade dos nossos ombros, né? A responsabilidade de viver de uma maneira que honra o Evangelho. A gente já chama as pessoas para a igreja, às vezes falando assim, olha, vai, mas olha, não olha para ninguém, não, olha para Cristo. E eu acho interessante quando Paulo chama para si a responsabilidade, diz assim, olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo fosse perfeito. Isso quer dizer que Paulo era alguém comprometido com o Senhor e alguém comprometido em seguir a Cristo. Era um discípulo. E às vezes a gente vê as ações de Cristo e fala assim, é impossível viver dessa maneira. Essa semana a gente teve reunião do conselho e eu acho que não existem exemplos melhores do que os exemplos bíblicos. E a gente meditou no texto de Atos, e o texto de Atos falava sobre o apedrejamento de Estevão. E vocês lembram o que Estevão estava fazendo quando ele estava sendo apedrejado? Lembram? A mesma coisa que Jesus estava fazendo quando estava na cruz. Ele estava orando. E se você depois abrir sua Bíblia e for olhar lá em Atos, você sabe qual o conteúdo da oração de Estevão? É extremamente parecido com a oração de Cristo na cruz do Calvário. Ele fala duas coisas, se a memória não me falha. A primeira é, nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. São palavras de Jesus na cruz. Mas outra coisa que marca muito o meu coração, pela capacidade de ser discípulo de Cristo num momento tão delicado, é quando Estevão ora pelos seus algozes. Ele ora por aqueles que o apedrejavam e pede, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
Quem será que Estevão estava imitando? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Estevão era um homem como eu e você, mas era um discípulo de Cristo. Alguém que no momento mais delicado de sua vida estava absolutamente comprometido em aprender de Cristo. E aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de Cristo, como disse Jesus. Você tem se tornado mais parecido com o Senhor? Ser discípulo é se relacionar com o Mestre, viver da maneira mais próxima possível dele, estar atento a cada detalhe do seu caráter, suas palavras, suas ações, de maneira que nessa longa caminhada, pouco a pouco você vai começar a se perceber sendo moldado a ele. E eu quero concluir minha fala encorajando você a reler um dos evangelhos essa semana. Escolha um dos 4 evangelhos essa semana: Mateus, Marcos, Lucas ou João. Mas eu quero encorajar você a fazer a leitura, ler ou reler, né? Se você nunca leu um dos evangelhos, eu quero encorajar, desafiar você a fazer a leitura a primeira vez. Se você já leu, eu quero encorajar você a reler os evangelhos. Mas eu quero encorajar você a fazer essa leitura, ir para o texto, primeiro, sabendo que Jesus está ao seu lado. Os escritores da Bíblia morreram há muito tempo. O autor da Bíblia é Jesus Cristo, é o nosso Deus, e Ele está ao seu lado quando você abre. Mas segundo, eu quero encorajar você a olhar para o texto bíblico e tentar, mais do que simplesmente conhecer as histórias, saber sobre, tentar perceber o Jesus que é revelado nas Escrituras Sagradas. E é mais do que isso, a tentar entender quais são as características desse Jesus que precisam ser desenvolvidas na sua vida. Você aceita esse desafio? Ao longo dessa semana, escolha um dos evangelhos para ler ou reler. Lembre-se disso, Jesus está ao seu lado nessa leitura. E faça essa oração e tente colocar o seu coração muito direcionado nesse sentido, pedindo: Senhor, me ajuda a perceber as características de Jesus que são reveladas nesse texto e que precisam se tornar minhas características para que eu me torne mais parecido com teu Filho amado. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus.